Olá, tudo bem? Então, vamos começar aqui a nossa conversa sobre função, né? Eu selecionei um texto aqui da própria internet. São textos que, se a gente colocar na ferramenta de busca, a gente vai conseguir alguns textos relacionados ao tema, talvez não tão simples de entender, mas eu trouxe aqui, acho que o mais simples de todos que eu consegui pesquisar, tá? Então, esse texto aqui, por exemplo, ele é um texto que está no site da Brasil Escola. E aí, apesar de tantas propagandas assim, vamos focar naquilo que a gente precisa focar para entender de vez essa questão da função. Ele começa aqui trazendo a ideia básica, né? A ideia intuitiva de função. E aí, a gente vai retomar por aqui, não é? E aí a gente vai aprofundar um pouco mais nos estudos do comportamento dos gráficos, né? Que a gente chama de diagramas. Então, o texto fala que a função é uma importante ferramenta no estudo das relações matemáticas. E aí, aqui, ele traz um texto voltado para o que o professor precisa apresentar para o aluno e, consequentemente, que o aluno precisa entender acerca dessa ideia inicial de função. Então, o professor, ele começa a trabalhar, né? Quando a gente está no estudo, a gente começa a ver essa questão de função no nono ano, que a gente começa a ter esse primeiro contato com essa ideia de função. E o aluno tem que carregar essa ideia consigo, uma ideia internalizada, uma compreensão muito boa para a série, para o primeiro ano do ensino médio, né? Que é a série seguinte, onde os estudos sobre função eles vão ser um pouquinho mais complexos e mais aprofundados, né? Então, a ideia de função, ela precisa ser trabalhada de forma intuitiva, né? O aluno precisa reconhecer que existem situações em que o conhecimento de uma depende do conhecimento de uma outra grandeza. E aí a gente fala muito sobre grandeza, e o que, que seria essa grandeza? Grandeza na física, na matemática, a gente está falando de coisas que a gente consegue medir, que a gente consegue contar, é basicamente isso, né? Então, antes de ser apresentada em linguagem matemática, a ideia de função ela precisa ser trabalhada de forma intuitiva, através de uma relação entre dois conjuntos. Um exemplo prático é a relação existente em um posto de gasolina entre a quantidade de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, concorda comigo que litros de gasolina é uma coisa que a gente consegue medir, que a gente consegue contar? Então, aqui é uma grandeza. Uma das grandezas envolvidas nessa situação de abastecer o veículo. E preço também. Preço de alguma coisa é algo que a gente consegue contar, que a gente consegue medir, que a gente consegue mensurar. Então, preço a pagar aqui, nessa situação que a gente vai usar como exemplo, é uma outra grandeza. O que, que a gente vai tentar entender aqui para começar a nascer essa ideia de função? A relação que existe entre litro de gasolina e o preço a pagar lá no posto de combustíveis, certo? Nesse texto, ele já traz alguns exemplos, algumas situações que podem acontecer nesse formato aí, nesse formato não é bem um círculo, né? É uma elipse, um formato mais oval. Então, como que foi organizado aqui? Esse primeiro conjunto aqui de informações, a gente está chamando de quantidade de litros de combustível, seja gasolina, seja álcool, seja diesel, enfim. E nesse segundo aqui, a gente está vendo que ele chamou de preço a pagar. Então, o texto traz isso para a gente. Olha, a gente vai estudar a relação entre a quantidade de litros de combustível e o preço a pagar.
E aí, dentro desse conjunto de quantidade de litros, foram colocadas algumas possíveis situações que poderiam ocorrer. Então, aqui a gente entende que 1 litro de combustível, nesse caso aqui, ele custa 2,50. 1 litro, 2,50. 2 litros, a pessoa paga o quê? R$ 5. 4 litros, a pessoa paga R$ 10. 10 litros, a pessoa paga R$ 25. 20 litros, a pessoa paga R$ 50. Então, o que nós podemos perceber? Que o 1 está ligado no 2,50 por essa seta. O 2 está ligado somente no 5 pela seta. E assim sucessivamente. Ou seja, conforme a quantidade de litros de combustível aumenta, o preço a pagar também aumenta. Então, a gente está diante de duas grandezas diretamente proporcionais, ok? Então, o que acontece aqui? Essa situação, ela representa uma função, porque a cada litro de combustível que eu colocar, eu vou pagar um determinado valor. E perceba que para cada quantidade de litro, eu tenho um valor específico. Então, 1 litro, só vou pagar 2,50 porque é o valor do litro de combustível, né? Se eu colocar 2 litros, eu vou pagar R$ 5, e somente R$ 5. Então, perceba que para cada quantidade de litros, eu tenho um valor específico a ser pago. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma relação de função. Uma relação de função. Eu só sei o preço, eu só conheço a grandeza, o valor do preço a pagar, a depender da quantidade de litros de combustível que for colocado no veículo. Então, se eu colocar aí, não sei, 15 litros, eu vou pagar o quê? 15 vezes 2,50, ou seja, R$ 37,50. Então, perceba que se eu coloco 1 litro, eu só pago 2,50. O 1 só está ligado no 2,50, ele não está ligado em mais nenhum valor específico. Não tem como eu chegar lá e pedir 4 litros e pagar R$ 10 e o cara virar para mim e falar, não, você não vai pagar R$ 10, não, você vai pagar 50. Não faz sentido se você conhece que o litro do combustível, cada litro é 2,50. Então, aqui rola uma relação matemática muito simples, né? O preço que eu vou pagar é 2,50 vezes a quantidade de combustível que for colocado. Basicamente isso. É um exemplo simples, mas que representa a relação entre duas grandezas. E neste caso aqui, nós temos um exemplo de uma função, certo? Enfatize que existe uma relação lógica entre os dois conjuntos. Então, existe uma relação entre o conjunto chamado de quantidade de litros e o conjunto chamado preço a pagar. Ou seja, qual que é essa relação? O valor a ser pago depende da quantidade de litros de gasolina. Então, aqui vem aquela história de grandeza dependente e grandeza independente. Podemos perceber que o valor do litro da gasolina é R$ 2,50, né? Se não tivesse nenhum texto explicando para a gente, falando sobre essa história de quanto que é cada valor, só de olhar pelo diagrama a gente consegue reconhecer que o litro é R$ 2,50. Por quê? Porque o 1 está conectado, está relacionado com o 2,50. Dizemos então que o preço a pagar é dado em função da quantidade de litros. Então, a grandeza preço a pagar, ela depende da gente conhecer a quantidade de litros. Eu só consigo saber o preço final se eu souber a quantidade de litros que eu preciso colocar. Ok? A linguagem matemática utilizada para expressar esse tipo de situação pode ser dado da seguinte maneira. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai traduzir a situação
Escrevendo uma expressão algébrica que represente isso de maneira correta. Então, veja bem, o que aconteceu aqui? Chamou a primeira grandeza, que era a quantidade de litros, de conjunto A. Em vez de usar lá quantidade de litros de combustível, chamou de A. E preço a pagar, chamou de B. Então, eu tenho dois conjuntos. Esses conjuntos me fornecem elementos. Então, de forma genérica, o que está acontecendo nesse texto? Ele diz que os elementos que pertencem ao conjunto A, ele está chamando de X. Qualquer valor de quantidade de combustível que eu pegar lá, ele está chamando de X, de forma genérica. E os valores a serem pagos, ele está chamando de f de x. Se uma grandeza depende da outra, então eu estou diante de uma função. Esse f significa função, ok? A matemática é basicamente isso. A gente usa umas letrinhas correspondentes ao nome da coisa, não somos tão criativos assim. Então, esse fzinho é a relação que existe entre um conjunto e outro. No caso aí, é a função. Como se a seta fosse a máquina, uma máquina que transforma o valor que a gente pega em A, mexe nela com algumas operações matemáticas e encontra o f de x lá no B. Então, perceba que esse f de A em B, e é dessa forma que a gente lê, f, dois pontinhos A, seta B, a gente lê f de A em B. Perceba que a seta está saindo do conjunto A para o conjunto B. Ou seja, a informação crucial a gente encontra no A. E aí a gente só vai conseguir encontrar no B se a gente pegar os elementos do A, aplicar na função e depois encontrar o resultado e ver se está lá no conjunto B. Né? Ou a gente pode dizer x, né? De x em f de x. Os elementos do x que eu peguei no conjunto A vão ser aplicados na função, vão sofrer ali as suas transformações e a gente vai encontrar uma resposta. Essa resposta é o que a gente chama de f de x ou mesmo de y. Tanto faz, são dois nominhos que a gente pode colocar nos elementos do conjunto B. Cada valor x de A corresponde um único valor f de x em B. Então, perceba que nesse diagrama, o 1 está ligado somente no 2,50. Então, o 1 é um elemento do conjunto, vamos chamar de conjunto A, e está ligado em um único elemento do outro conjunto, vamos chamá-lo de conjunto B. E é justamente isso que precisa acontecer. Todos os elementos da onde a seta sai têm que estar ligado em um único elemento no conjunto B, cada um com o seu, ok? Vamos continuar aqui. Demonstre a linguagem existente nas funções através de gráficos envolvendo os diagramas de flecha. Então, nessa questão de relação entre grandezas, a gente começa a nomear as coisas. Então, eu tenho aqui 3 nomes específicos extremamente importantes para quando a gente pensa na questão dessas relações entre essas grandezas na matemática. Eu tenho o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, o que seria o domínio? O domínio são aqueles valores daquela grandeza que a gente já conhece, né? Da grandeza independente. O contradomínio são os valores possíveis da gente encontrar. A imagem é o conjunto formado exatamente por... Peguei os elementos do A, apliquei na função e encontrei esses valores. Esses valores têm que dar dentro do conjunto B. E aí, perceba que esses valores específicos, que são imagem de alguém lá do conjunto A, a gente chama de conjunto imagem. É o resultado dele aplicado na função que gerou esse determinado valor. Então, perceba aqui, se a função é de A em B, então a seta sai do A para o B. Uma das primeiras regras que a gente tem que ter, todos os elementos do conjunto A têm que ser aplicados na função. Ou seja, dito de outra maneira,
todos os elementos do conjunto A precisam ter setas saindo dele. Todos eles precisam ter uma setinha saindo dele, chegando no contradomínio, que é o conjunto B. Agora, o que acontece no conjunto B? Eu tenho uma gama de valores possíveis de ter como resposta. Só que nem todos eles precisam ser resposta dos elementos do A pela função. Nesse caso aqui, o que a gente percebe? Os elementos do domínio, que é o conjunto A, todos eles foram aplicados na função. E todos eles têm correspondente em B. Agora, já em B, a gente percebe o quê? 8 elementos lá dentro, mas nem todos foram utilizados. Então, como é que eu posso diferenciar contradomínio de imagem? Contradomínio é aonde a função chega, são todos os valores possíveis que existem lá no B, ok? E aí, somente aqueles que realmente foram correspondentes de um elemento de A é que vai formar o meu conjunto imagem. Então, essa primeira bolinha aqui, ela é a imagem da primeira bolinha no A. A segunda bolinha do B, que está dentro dessa linha vermelha, ela é a imagem da segunda bolinha do conjunto A. E assim sucessivamente. Mas perceba que dos 8 elementos do conjunto B, nós utilizamos apenas 5. Logo, a minha imagem vai ser formada somente por esses 5, que foram respostas, né? E os outros vão fazer somente parte do contradomínio. Ressalte que A é o domínio, ou seja, é de onde a função sai, eu pego os elementos ali para serem utilizados na função. B é o contradomínio, ou seja, é o conjunto de valores que eu tenho como possíveis respostas. E C é a imagem do conjunto A, ou seja, são aquelas respostas de fato, onde eu fui lá, peguei um elemento do A, apliquei na função e encontrei ele estava lá dentro do B. Ok? Elemento Y de B, então os elementos do B eu posso chamar de Y, né? De forma genérica, todos eles são Y. E aqueles que realmente são imagem de alguém, eu chamo de F de X. E, de novo, X são os elementos do conjunto A. Espero, tá ficando bem clarinho para vocês. Então, o elemento Y de B, associado ao elemento X de A, é denominado imagem de X. Por isso que a gente chama de F de X. É importante dizer que, para ser uma função, todos os elementos do domínio, que é da onde a seta sai, precisam estar associados a um único elemento do contradomínio, formando a imagem. Então, vamos observar esses diagramas aqui. Esse primeiro, onde está minha seta. Por que é função? Bom, o conjunto de onde a seta sai é o meu domínio. De cada elemento dele, está saindo uma única seta. Então, no caso, cada elemento do domínio tem um correspondente no contradomínio. E aí, não sobrou ninguém no domínio. Ok, todo mundo foi aplicado na função. E aí, cada um tem sua respectiva imagem dentro do contradomínio, que é onde a seta chega. Aí você vai falar assim, mas não sobrou ninguém no contradomínio. Pode acontecer, tá? Pode acontecer do contradomínio ser exatamente o meu conjunto imagem. Ou seja, não sobrar ninguém no contradomínio. Isso pode acontecer também, tá bom? O importante aqui é não sobrar nenhum elemento do domínio sem ser utilizado. Como está acontecendo aqui, onde está escrito que não é função. Por que não é função? Porque sobrou um elemento do domínio que não foi aplicado na função. Então, isso não pode acontecer. Pode sobrar elemento sem ser utilizado no contradomínio, mas nunca pode deixar de aplicar um elemento do domínio na função. Ou seja, não pode ter nenhum elemento sobrando no domínio sem ter seta ligando com alguém no contradomínio. Aqui, por que é função? Aí você fala assim, mas tem 3 elementos do domínio ligados num único elemento do contradomínio. Pô, isso pode acontecer. Veja que nesse primeiro elemento aqui,
do domínio, ele está ligado em um único elemento do contradomínio. O que não poderia acontecer é sair duas ou mais setas dele mesmo, daqui sair nessa seta e saindo mais setas, tá? Ligando em bolinhas diferentes no contradomínio. Isso não poderia acontecer. O segundo elemento do domínio tem a mesma imagem do primeiro, mas ele só tem uma única imagem. Isso pode acontecer. O terceiro elemento também. Ele é distinto dos outros lá no domínio. Quando ele foi aplicado na função, ele deu essa mesma resposta. Isso pode acontecer. É a mesma resposta dos outros, mas para ele é só uma única imagem, que é o que importa aqui. E o quarto elemento do domínio, quando ele foi aplicado na função, gerou um elemento distinto do anterior aqui? Sim, mas ele é uma única imagem desse elemento aqui do domínio. Então, por isso que é uma função. Agora aqui, também é uma função, porque eu só tenho 3 elementos no meu domínio, de cada um deles sai apenas uma seta, ok? Sim, está ligado em elementos diferentes? Sim, tá? Não tem problema nenhum. O que importa é que não sobrou ninguém no domínio sem ser aplicado na função, e lá no contradomínio a gente não tem, a gente aliás, lá no domínio não tem ninguém com 2 setas, né? Não tem ninguém com 2 ou mais setas saindo dele próprio. Então, esse primeiro elemento do domínio está ligado em um único elemento do contradomínio. O segundo também está ligado em um único elemento. O terceiro elemento do domínio está ligado em apenas um único elemento do contradomínio. Aí, esse carinha que sobrou aqui no contradomínio, poxa, ele estava lá para ser utilizado, mas não foi utilizado de acordo com os elementos do meu domínio. Pode sobrar elementos no contradomínio sem ser utilizado. O que não pode acontecer, eu reforço, é sobrar elementos do domínio sem ser utilizado, ou seja, sem ser aplicado na função. Se eu olhar para essa situação aqui, então somente esses 3 elementos primeiro aqui formariam o meu conjunto imagem, ok? Todo ele é o meu contradomínio, mas a minha imagem vai ser somente esses 3 pontinhos aqui, porque eles são imagem de alguém lá do primeiro conjunto, de onde a seta sai, ok? Então, basicamente isso, essa é a ideia principal. Se tiver mais alguma dúvida, pergunta, a gente tenta trazer aqui outros vídeos, aplicando agora essa ideia em alguns exercícios para facilitar a nossa vida, tá bom? Muito obrigada, até o próximo vídeo.